Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Assalamu alaikum a todos, queridos irmãos. Mais um programa de Islam sem censura. Estamos com vocês de novo, com o nosso querido Sheikh Muhammad Khalil, querido Sheikh Khalil e também irmão Nasser. Hoje, o assunto da nossa fala seria a importância da fala, palavra, diálogo, conversa. Vamos conhecer os direitos, né? Vamos conhecer o que nós temos na tradição islâmica sobre a fala, né? Como um muçulmano precisa falar? Será que temos alguma recomendação na religião islâmica, no Alcorão Sagrado, para a fala, para a palavra? Só lembrando de uma série dos versículos do Alcorão Sagrado, sabem, tem uma palavra do Imam Ali alayhi salam que fala لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوس. Qualquer coisa tem uma noiva. Agora eu vou explicar por que noiva. A noiva, por exemplo, é uma festa de casamento, a pessoa mais bonita, mais chique, com roupa mais elegante, é a noiva. Mais observada é a noiva. Voltando ao assunto. Imam Ali alayhi salam fala: وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ سُورَةَ الرَّحْمَةِ. A noiva do Alcorão Sagrado é o capítulo de Ar-Rahman. Traduzimos simplesmente de misericordioso, desculpa. Misericordioso. Esse capítulo começa com esses versículos. Vamos falar sobre fala. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. Deus fala, o misericordioso. Allama al-Qur'an. Ensinou ao Alcorão Sagrado. Khalaqa al-insan, criou a humanidade, allamahu al-bayan. Ou seja, ensinou-lhe a fala, a expressão, eloquência, também podemos traduzir. Allamahu al-bayan. Então, bayan aqui expressar o que ele necessita, o que ele deseja para construir sua vida. Sim. Então, temos versículos no Alcorão que fala sobre esse assunto. Vamos conhecer mais o que temos na religião islâmica sobre esse assunto. Por favor. Bismillahirrahmanirrahim. Seja louvado o Deus, nosso Senhor, nosso guia e nosso mestre. Também graças a todos os presentes e todas também a quem estão produzindo nosso programa para ser no ar e também ajudar a publicar algo da nossa religião islâmica. Claro que após que Deus Altíssimo nos entregou a nossa existência, depois deu para nós um dom magnífico de expressar, de exibir nossas necessidades humanas, porque na realidade a língua, um membro físico do ser humano, é muito sensível. Ele pode construir e pode destruir, pode curar e pode afiar. Deus me livre. Por isso nosso Imam Ali tem uma advertência. Diz o seguinte: a língua é igual como um animal bravo, um cão bravo. Se solta ele machuca, mas ele morde. Al-lisanu sab'un, idha khallayta anhu, aqar. Devora. Machuca, aqar. Machuca, fere. Por fim, por que isso? Significa se deixa ela solto, assim, sem controlar. Ele precisa ser controlado. Esse que nós devemos, na realidade. Claro, vamos começar assim só do assunto da língua. O Islã chegou não para eliminar nossos desejos, eliminar nossas necessidades. Não. Ele veio, o Islã, como um sistema, como uma conduta perfeita da humanidade na vida para controlar nossos membros
e nossos desejos e colocar, vamos dizer assim, tipo de freio, pouco a pouco. Não, todos nós temos necessidade. Eu tenho que falar, e a fala, este dom de Deus, é de expressar quantos assuntos resolver no nosso mundo, especialmente assuntos mentais, assuntos de pensamento. É uma necessidade, né? É uma coisa sem fala, a pessoa não consegue... Não, é muito complicada a nossa vida. Sim. Sim. Vai ser Muito complicada. Esse é um dom que Deus, especialmente quando a gente podemos descobrir este valor da nossa língua quando somos adultos. Sim. Porque na infância, às vezes, nossos filhos assim, tem que mostrar fisicamente a coisa para ele compreender. Mas o adulto, quando você fala uma coisa não é material, ele imediatamente pode imaginá-la. Porque já ele tinha antes, percebeu antes, descobriu antes o que significa. Palavra fogo. Agora todo mundo podemos imaginar fogo. Mas para uma criança de 3 anos, 4 anos, falar fogo, tem que trazer fogo e queimar um pouco, assim, experimentar ele para este fogo perigoso, por exemplo, tem lado perigoso, tem lado de eliminar, depende de necessidade. Então, a língua, vamos dizer assim, reduzir o nosso sofrimento na nossa vida, mas tem que ser controlado. Também. É uma grande responsabilidade. Tem que ser controlado. Senão, vai ultrapassar limites. Por isso, na nossa tradução profética, o profeta Muhammad diz que, Deus me livre, essa é uma narração, uma advertência. Muito forte. Diz que no dia de juízo final, o castigo maior daqueles que tinham a língua afiada. Ou seja, que machucavam, desvalorizavam, que caluniavam, mentiam, etc. Não tem série dos pecados. Por isso, na realidade, tanto um membro físico muito pequeno, mas vamos dizer, a influência desse membro físico na nossa vida é muito ampla. E é uma coisa que a gente podemos construir, a gente usa no dia a dia, né, Sheikh? A gente, assim, eu acho que não tem um dia que a gente passa sem usar esse membro. Todos os dias, para a gente poder fazer as nossas necessidades, alcançar as nossas coisas, a gente tem que usar a língua e a fala, né, Sheikh? Sim, acho que esse Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o ser humano, deu esse membro para um ser humano como misericórdia de Deus para a humanidade. É uma bênção. Uma bênção de Deus para o ser humano. Que quando a gente quer saber a importância da língua, podemos falar que 2 pessoas. Uma das pessoas consegue falar, deixar o que está por dentro para fora, e outra pessoa não consegue falar. É surdo, é mudo. Imagine essas 2 pessoas. E aquele que tem muitas coisas por dentro do coração dele, quer se comunicar com outra pessoa, quer se expressar. Normalmente ele consegue. Mas outra pessoa que também tem a mesma intenção, e tem muitas palavras por dentro, quer se comunicar com outra pessoa, mas não consegue. Aqui a gente sabe a importância de ser um membro que Allah subhanahu wa ta'ala deixou para nós. Mas, como que Samat Sheikh também falou, nós precisamos saber do jeito que a gente poderia utilizar essa língua para no caminho certo, que poderia ser benefício do ser humano nesse mundo e na outra vida. Que se foi fora desse grande castigo, como com certeza, que outra vida, através da língua. Tem um pequeno versículo que eu queria, se o Sheikh me permitir, ler, que fala assim: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba asluha thabit wa far'uha fis sama'. É um belo exemplo, né? Ele classifica a palavra em 2 categorias. Parece que tem a categoria da palavra gentil, bonita, bela, amável, e tem uma outra palavra que é aquela palavra grossa, inadequada, sem forte. Educação, né? Tem uma outra coisa que falo no Alcorão Sagrado, queridos. O que eu acho,
o que se acha mais no Alcorão sobre a língua, sobre a fala, seria a questão da mentira. Hoje em dia, eu acho que um dos problemas maiores, né, da humanidade seria a mentira. Sim. Pessoas facilmente mentem. É um dos piores males. É muito interessante, tem, como o Sheikh falou, sempre eu lembro dessa palavra do profeta, olha, me dá um choque. Faz talvez 7 anos eu estudei essa palavra do profeta. Toda vez que eu lembro dessa palavra, de verdade, dá um choque. O profeta fala, uma vez Deus abriu as cortinhas. Não sei, a gente não sabe o que significa cortinhas nessa fala do profeta. Deus fez para mim abrir as cortinhas, para eu poder olhar no inferno. Eu olhei para avisar, dar uma olhada rápida. Eu encontrei as pessoas lá no inferno. Comecei a contar. A maioria das pessoas, segundo a palavra dele, a metade das pessoas que estão lá, sofrendo, castigando, punido pela causa da língua. Pois é. Olha, só lembrando dos pecados que nós podemos produzir com nossas línguas. Mentira, fofoca, calúnia, acusação, desrespeito, ofensa, intriga, palavrões. Inna Allah harrama al-jannata ala kulli badiyyin fahash. Isso é uma cultura muito errada. A pessoa fala 1 minuto, tem várias palavrões. Isso é muito, especialmente para o crente, isso é muito feio. Desonra. Na verdade, a palavra, eu acho que a importância dela é porque ela acaba sendo a reflexão. Sim, o que você tem por dentro. É a reflexão da sua mente, claro, né? Que, é o espelho. Na realidade, agora, em todas as culturas, em todas as sociedades, tem uma poesia árabe, um verso, diz que Jirahatul sinami lahal tiyamu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Ou seja, as feridas das espadas podem ser curadas, mas as feridas da língua não. É incurável. Agora verifique o assunto da família. Quantas famílias são destruídas por uma palavra assim? Aquele dia eu entrei, jovens assim, estava falando sobre, assim, diz que, por exemplo, meu amigo, eu não quero falar com ele, mas por quê? Tem que ser tolerante, tem que ter paciência, tem que... Não, Sheikh, ele me machucou meu coração, eu nunca vou esquecer. Eu falei, tá bom, depois a gente vai. Na verdade, eu não dá como conciliação, às vezes. Na verdade, o perdão precisa. Cada um de nós, na realidade, esse assunto de machucar, cada um de nós fica afetado, depende do sentimento, depende também da amizade, às vezes. Lógico. Por isso, nosso Imam Ali, alayhi salam, esse assunto de amizade social. Muitos jovens na nossa comunidade, às vezes, brincam de palavrão, por exemplo, apelido, não sei de que. O bullying também, né? Bullying hoje em dia, né? Agora é mais famoso, porque, sabe, porque tem dois, porque é espalhado, e também, pior coisa que, em nome do bullying, algumas pessoas discriminação social, racial, de qualquer outra discriminação. Mas agora colocaram o nome em inglês, porque... Sim, mas no Alcorão também está escrito, fala sobre o bullying, que é sofria, né? Desvalorizar. Você ofender e insultar, né, a pessoa. Eu queria dar a importância da língua, realmente muito bonito. Allah subhanahu wa ta'ala deixou essa língua para nós. Quando a criança, digamos que 1 ano, a gente está esperando para ele começar a falar. Quando ele começa a falar papai, mamãe, tanta gente fica feliz pela causa de palavrinhas que ele começa. Que ele começa a falar. Cada vez que cresce, começa novas palavras que ele está deixando. A gente fica tanto feliz que ele está deixando palavras bonitas. Esse temos também a mesma coisa a gente com o Criador, que a gente poderia ser igual essa criança com o Criador, palavras bonitas que a gente poderia deixar, como que o pai fica feliz, a mãe fica feliz pela causa de a palavrinha dessa criança,
Allah subhanahu wa ta'ala também, Sim. dizemos que fica satisfeito pela causa dessas palavrinhas e ama ele pela causa dessas palavras que ele está deixando, conversando. Aqui temos o Sayyid al-Qa'id tem uma palavra de que vocês conversam com Deus. Isso é palavra dos imãs também. Temos que na súplica, quando você está rezando, depois de rezar, depois de terminar a oração, não vai embora, senta, conversa com Deus. Esse conversa significa através de pronunciar o que está pedindo, o que precisa, o que necessita. Esse é, dizemos, um papel. É uma ferramenta, que né? poderia ajudar a língua é uma ferramenta muito importante. Inclusive, todas as mensagens divinas, que todas as mensagens divinas foram transmitidas para o ser humano através da língua. Tanto importante que Deus Altíssimo colocou um adjetivo, um nome do nosso Senhor Jesus, Filho da Maria, a palavra de Deus. Kalimatullah. Kalimatullah. Claro que a palavra de Deus significa a obra linda de Deus. A obra prima de Deus. Mas olha bem, a palavra, por que ele não escolheu a palavra obra? Vamos dizer, uma representação. Por que escolheu a palavra? Porque a palavra, na realidade, que ela materializa um gesto, materializa um paradigma na vida. Porque a palavra de Deus significa ele materializa a ordem de Deus, o que Deus quer na sociedade. Por isso, no Sagrado Alcorão, kalimatuhu alqaha, a'taha ila Maryam. Tem um dito também que queria dizer, Imam Baqir alayhi salam também está falando, inna hadha al-lisan miftahu kulli khayrin wa sharrin. O primeiro está falando miftahu kulli khayrin. Poderia ser a chave para as bondades, para os positivos. A chave de todas as bondades na vida. E também, no mesmo tempo... Sheikh, a gente estava falando, desculpe, como o Sheikh também falou, eu estava pensando... Esse problema que nós falamos, um dos problemas seria a questão de palavrões. Tem outro problema, seria fofoca. Os defeitos da língua. Os males da língua, né? Os malefícios, né? Malefícios, defeitos da língua. Eu acho que uma grande parte desse problema surge dentro da família. Quando o pai, quando a mãe, por exemplo, quando o filho vê sua mãe está fofocando. Brava. É brava, fala coisas. Palavras sem perceber. Fala coisas sem educação. Parece. Ou quando o filho vê seu pai com seus amigos, utiliza essas palavras, pouco a pouco, querendo ou não, ele vai aprender. É muito interessante. Tem uma expressão. Tem uma expressão em língua persa. Fala, você. Desculpe, seu filho não é aquilo que você fala para ele. Seu filho é aquilo que você é. Vai ser aquilo que você é. Então, ele vai absorver sua personalidade, sua pessoa. Durante aqueles 30 anos, não sei, 20 anos que convive com você. Vai ser igual. Hoje em dia... Espelho. Ah, isso, exatamente. Espelho. Hoje em dia, até os sociólogos, né, dizem que se você quer ensinar alguma coisa para o seu filho, não use a língua. Não precisa você falar, no caso, não falar, ensinar, mas sim apenas dizer, e sim usa a sua ação, pratique, mostre para ele o que você quer que ele seja, na sua prática, né? Agora, eu não sei se vocês concordam, é certo a gente não usar a língua em alguns momentos, não falar em alguns momentos. É válido que a pessoa evite usar. Ou seja, o silêncio às vezes é bom. A gente tem um professor, Ayatollah Kashani. Eu me lembro quando a gente estudava com ele. É muito esses sábios. Tudo que nós temos dos nossos sábios. Ele falava que a coragem não é falar. A coragem é evitar de falar. Às vezes, ser corajoso é quando você deixa de falar.
Não fala. É Fica em você não silêncio. falar aquilo que Temos o dito também. chega na sua mente, né? Temos o dito Para. também que Não, ser a atitude de um sábio, من علامات الحكمة الصمت. الصمت. Allah nos Silêncio. Um dos sinais da sabedoria. Fala muito assim. Por exemplo, sobre وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Santo, é. Não. وإذا مروا باللغو مروا Se os كراما. profetas forem provocados pelos ignorantes, então não digam nada, fiquem em silêncio, né? Saúdem e vai embora. acho que Como diz Mamãe, o melhor remédio para acusar quem está ofendendo É ignorá-lo. é ignorar. Ignorado. acho Aquele que com cambar. Santo. Ou o melhor caminho para um ser humano, pela causa da língua que Allah subhanahu wa ta'ala deixou, a gente conseguir utilizar isso no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Através de palestra, através de conversa, através de um diálogo, para conseguir utilizar isso no caminho certo. Mas se uma pessoa sabe que não vai conseguir, não tem aquela capacidade, se ele começa a falar, vai falar Piora. as coisas, piora. Aqui sim, melhor caminho fica silencioso, como que temos também está falando, se a conversa falar é de prata, silenciosa é de ouro. o silêncio é de ouro. Silêncio. Também é um provérbio brasileiro também. É uma, também em inglês existe, em francês. Se for a fala de prata, o silêncio é de ouro. Ou seja, às vezes é mais valioso ficar em silêncio. Sim. Às vezes não, talvez a grande maioria. Tem uma, agora lembrei de uma... Porque, desculpa te contar, a grande maioria dos problemas sociais, dos problemas de machucar alguém, Sociais, políticas. de políticas, inclusive, quantos maus entendidos não aconteceu por causa de uma única declaração? Se os políticos, na realidade, são assim, não brigam de parte, o nosso ambiente político muito calmo. Eu acho que aquele Eles exato... começam só a chutar palavras. Começa a falar e sem controle. O nosso povo, infelizmente, fica fervendo. Aquele exato momento... Eles não. Depois eles se vivem em paz, na mesma sessão. Não, eles têm os interesses deles, né? Eles se entendem lá, mas o efeito disso acaba permanecendo na sociedade, né? Tem uma história sobre Bagulu Linnas Husna, né? Temos uma Corão sagrada, Bagulu Linnas Husna. Falem com as pessoas com doçura, com beleza, com bondade. Benevolência. É muito interessante. Eu me lembro, um sábio estava falando, sabe? Porque é bom lembrar desse conteúdo também. As pessoas que estudam no seminário islâmico, é muito interessante. Ao lado dos ensinos que eles passam, dos estudos que eles passam com jurisprudência, filosofia, princípios da jurisprudência, que eu me lembro, né? É muito recomendado a pessoa participar na aula de akhlaq. O que é aula de akhlaq? Aula de ética, aula de moralidade, boa conduta. Tem um sábio divino, de verdade divino, um ser que deixou 30 anos treinando sua espiritualidade, purificando seu coração, e fala todas essas palavras deles, vai formar a pessoa de um sheikh, formar a pessoa de um seminarista. Então, tudo que nós temos dessas aulas de akhlaq. Tem uma coisa muito interessante. Ele falava que Deus não falou Qulu lil muslimin husna. Qulu linnas. Com qualquer pessoa que você passa. Aquele que te machucou, aquele que falou mal com você. Qualquer pessoa, linnas. Abrangente. Absoluto. Lembrei dessa história. Uma vez, Imam al-Hassan alayhi salam, olha a história. Imam al-Hussein alayhi salam, junto com seu pai Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, o grandioso Imam Amir al-Mu'minin, foram visitar Kaaba para fazer peregrinação. Claro, pela situação da história, parece não era Hajj al-Wajib, não era no tempo de Dhul-Hajjah, que tem muita gente. Porque a história fala que eles chegaram muito rápido, próximo de Kaaba, conseguiram visualizar, que agora eu vou contar. Eles encontraram uma pessoa quase está pendurado nas paredes da Kaaba, ou seja, pegou com muita força as cortinas da Kaaba. E começou a fazer uma súplica, o primeiro dia. Falou: Deus, eu sou teu convidado.
eu sou teu convidado, por favor, me dá o melhor, me dá a melhor bênção que você tem. Eu sei, você tem algo, eu vou falar em português, para não, como fala, perder o tempo. Você tem algo que ninguém tem, eu perdão, me dá seu perdão. No segundo dia, Imam Ali alayhi salam encontra a mesma pessoa, se esconde para escutar a oração dele. No segundo dia fala que Deus, toda a dignidade é sua. Al-izzatu lillah wa lil mu'min. A dignidade toda, a glória toda é para Deus. Por favor, no dia do juízo final, não me deixe humilhado. Me ressuscita com dignidade, com honra, com glória. E no terceiro dia, falou que Deus, eu tenho um problema financeiro, por favor me ajude com 1000 moedas de dinar. Imam Ali alayhi salam apareceu, deu para ele parabéns. Ele ouviu aquela a primeira oração dele é aceita, Deus perdoa você. Segundo, Deus vai prometer, você vai ser ressuscitado honrado. E no terceiro, nós somos intermediários, nós somos wasila lillah. Quando você volta para Medina, vem, eu vou te ajudar. Muito interessante. Me procura. Imam Ali alayhi salam vendeu seu jardim, sua fazenda, e deu para ele aquele 1000 moedas de ouro. 1000 dinares. 1000 dinares. Tantas lições em uma história, né? Uma oração. Ou seja, a oração que foi feita por meio das palavras. Isso. A gente escuta. Olha bem, o casamento. Pedindo perdão. O casamento através de palavras. Casamento através de palavras. Nosso Imam Sadiq diz: "Innama yuhallilu al-kalam wa yuharrimu al-kalam." Olha bem o valor da palavra. O valor que na realidade chave. As palavras são as chaves para que algo se torne ilícito. A palavra, vamos dizer assim, valiosa, aquela palavra da decisão, de consciência. Não a palavra, não sei, em vão. Não, a palavra válida quando uma pessoa de responsabilidade está expressando. Por isso, perante Deus Altíssimo, a mínima palavra, olha bem, a mínima palavra que Deus Altíssimo o assunto em relacionamento dos filhos com seus pais. Wala taqul lahuma off. A mínima palavra de recusar, de repúdio, não pode ser dito para seus pais. Porque a palavra machuca eles. Claro. Isso. Imagina o gesto, imagina às vezes um gesto. A reação. Imagina a reação. Imagina uma ação inadequada, desculpa, de humilhar. A mínima palavra inadequada não pode ser utilizada em relação a teus pais. Santo. Parte de positivamente que utilizar a língua no caminho é certo. Também como que Samat Sheikh também falou, existe uma qawlan karima, que do melhor jeito, com carinhoso, dizer palavras carinhosas para os pais, honrosas. Quando o profeta Moisés, que foi a revelação para o profeta Moisés, Allah subhanahu wa ta'ala começou a conversar com Moisés. Começou a conversar com Deus, a minha cajado, o que está fazendo com isso? Está tirando essas folhas para os carneiros, tudo isso. Essa conversa, uma beleza dessa conversa que acontece entre ser humano e Criador. Até que vários lugares o ser humano poderia utilizar essa língua que poderia salvar a vida humana nesse mundo material, especialmente na outra vida. Certo. Mas se foi contra esse, que melhor que a gente ficar calado, silencioso. Quando ele tem dúvida. Para conseguir. Até que Imam Baghr alayhi salam está falando. إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم على ذهبه وفضته. Que melhor, se ele não consegue falar as boas palavras e bondade, com todo respeito. A língua é a chave, só fazendo a tradução, a língua é a chave de todo bem e de todo mal. E o fiel deve selar,
deve lacrar a sua língua da mesma forma que ele guarda seus pertences mais preciosos, que é ouro, prata, né? Sim. Que significa que fica A língua silencioso e guarda por dentro, guarda não por dentro, deixa. Até que nós temos que ser humano está escondido atrás embaixo da sua língua, sua é um outro dito, língua. né? E quando ele fala, Psicologicamente, ele consegue conhece. se representar. A fala é a representação da personalidade da pessoa, né? deixa Então- sua personalidade descoberta. Ah, santo. Isso. Agora, só fazendo uma conclusão aqui. O Sheikh, ele falou uma coisa muito bonita, né? Que quando a gente lacra, não é vantagem Significa controlar. controlar. Sim. Então não é vantagem Falar na a hora gente- certa. Na hora E as certa. palavras Isso. Não é uma As palavras vantagem a certas gente na hora certa. não é uma vantagem a É, gente uma ficar coisa- falando muito. Tem pessoas que falam muito. Falam, ficam falando. Esse tipo de pessoa, eu acho que por fica falar cansado, muito, deixa você também ele cansado. cansa, ele deixa os outros cansados, deixa o ambiente desgastado. Agora, o que eu ia falar é o seguinte. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Acabei esquecendo esse ponto aí. A gente... Enquanto que vamos ler o direito da língua. Ah, sim, tem o direito da língua, né? No Imam Tratado Zayn al-Abidin. dos Direitos. Esse tratado que tem 40 direitos, né, Sheikh? 52 direitos. 52 direitos. O direito de Deus, o direito da alma, o direito dos pais, o direito do vizinho, o direito Da esposa, da esposa, de todos, do entre eles. empregado. Do empregado, do Do empregador. dono. É interessante, foi falado tudo isso, foi deixado como uma herança espiritual. Não ano passado, não 2 anos. Não a década passada, 1400 anos atrás. Que bela obra. Uma obra do Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, do quarto imam. Ele fala assim, ó, resumindo, né? Vou falar em árabe. Wa amma haqqul lisan. O senhor quer ver? فإكرامه عن الخنا عن الخنا وتوعيده على الخير تعويده على الخير وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة. Você segura ele, exceto para o momento da necessidade. والمنفعة للدين والدنيا وإعفاه عن الفضول من الفضول والشنعة القليل الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها. أحسنتم. ويعد شاهد العقل والدليل عليه Ahsant. Agora, traduzindo aqui, o direito de tua língua consiste em que a considere nobre demais para obscenidades, inferioridades, inferioridade, coisas inferiores, humilhadas, acostumes a coisas boas. Acostume ela, deixa ela acostumada. É tudo uma questão de hábito. Isso, claro, de hábito. Tudo uma questão de hábito. Ao mesmo tempo que eu habitei. Filho, por exemplo, quando recebe alguma coisa de alguém, fala obrigado. Enquanto uma pessoa quando eu estou acostumado, quando eu estou acostumado em momentos delicados usar palavrão, por exemplo, ou falar uma coisa, astaghfirullah, começa a trocar esse hábito. Lembra, o Sheikh falou que no começo a língua é como um cavalo selvagem. Como um animal selvagem. Olha, agora tem pessoas... Cão. Imagina, agora eu lembrei dessa história. Você tem alguém que treina cavalos. Pega um cavalo muito selvagem, muito bravo, treina. Ele vai ser treinado. Controla 100%. Não, hoje tem escolas. De centímetros, tem competições de centímetros. Vai, volta. No ano 1365, no calendário pérsico, no Irã, demonstraram um filme, na realidade, magnífico, chamado Tanazu' al-Baqa. O conflito para existir. Sobrevivência. No última parte, são 4 partes, é canadense de Canadá, esse filme. Sim. Sobre esse assunto dos cavalos selvagens no deserto de Arizona, nos Estados Unidos, aquele estado muito, todo deserto. Sim. A polícia FBI
eles recebem os rebeldes de Cuba, de Venezuela, de Colômbia, de qualquer parte do mundo, são rebeldes e são criminosos. Pessoas vivem com crime só, deixam eles treinar um cavalo selvagem para que eles fiquem treinados. Eles também. Sim, no mesmo tempo. Eles dizem, vamos liberar vocês, dar, vamos dizer assim, resistência permanente como carta verde. Só porque eles treinam. Não, quando treinam este cavalo, o cavalo mais violento que existia. No início, ele não permite tocar. No início, depois, daqui de 6 meses, 8 meses, 1 ano, depende, os dois se tornam livres. Ou seja, tudo é uma questão de treino. A mesma coisa é língua. Quando você controla, treina, já sabe onde falar, onde fica silêncio. Só completando aqui... Então seria a sua hora certa. Completando aqui um pouquinho, o imam diz que ele impõe a educação, assim como o repouso. Ou seja, na hora certa você fala, na hora certa você fica calado. E não ser o que seja necessário ou benéfico. A não ser que seja necessário ou benéfico para a religião ou a vida. Aquilo que o Sheikh disse. A gente só fala aquilo que é benéfico para a sociedade. Produtivo. Aquilo que seja construtivo. Ou seja, automaticamente a gente entende que evitar aquilo que não seja produtivo. Evita aquilo que é destruidor. Evita aquilo que é maléfico. Deves também refreá-lo ao dizer qualquer injúria ou intromissão infame. Isso é um grande problema. Sim. Eu vi o fulano, não sei o que, falar mentira. Espalhar a acusação, espalhar a calúnia. Eu acho que o fulano, se você acha, é melhor não falar. Manipulando. Você manipular, você aumentar, mesmo que desta se obtenha benefício. Mesmo que você tenha benefício, ou seja, também tem outras, porque não estás livres da culpa, né? Mesmo que seja pouca frequência, que os fundamentos, indícios lógicos sejam sempre considerados, já que quando uma pessoa inteligente aprimora seu intelecto, provoca a boa conduta de sua língua. É isso. Agora, vamos entrar num assunto bem vivo no nosso tempo contemporâneo, vamos dizer assim, a mídia. A mídia, sim. O que está fazendo? Através da língua. Hoje em dia a pessoa fala através da língua, através das palavras injustas. Quando, vamos dizer assim, colocam eles uma definição que não existia. Eles manipulam um ambiente de ódio entre os povos através da língua. Através da imagem. Publicidade. Através da imagem, através das palavras. Hoje em dia não precisa você usar a língua, então, né? Você agora, pode escrever. Na verdade, isso... Eu, como uma pessoa, eu li um texto muito lindo sobre, vamos dizer, quando um jornalista, ele termina de seu estudo, se fica formado assim, ele tem que fazer um juramento. Na verdade, esse juramento é como médico, pai. É como médico, né? Que ele tem que trabalhar para sempre fala a verdade de modo imparcial. Esse assunto. Esse é um grande problema. Agora, eu não posso julgar uma pessoa publicamente de meu jeito particular. Sim. Não tem que julgar ele das medidas sociais e dos acordos humanos. Imagina então julgar um grupo ou uma nação inteira. Eu pertenço a uma tendência fulana, eu não posso julgar da minha, vamos dizer assim, do meu pensamento particular, não? Tem uma, desculpa, Sheikh, tem uma história muito interessante, vou contar muito breve, sabe? No primeiro ano, no segundo, na verdade, ano do governo do Imam Ali alayhi salam, aconteceu uma guerra entre Imam Ali alayhi salam, o povo de Kufa, que era o capital do governo do Imam Ali alayhi salam, com o povo de Damasco, era liderado pelo Muawiyah. Antes de começar a guerra, algumas pessoas, alguns soldados do Imam Ali alayhi salam começaram a xingar, insultar, palavras assim. Contra eles. Imam Ali alayhi salam falou: "Inni akrahu lakum an takuna sababin." An takunu sababin. Eu não gosto que vocês sejam insultadores, pessoas que ofendem. O que fazer? Ele contou.
descrevem a maldade deles. Não precisa utilizar palavras duras. Descreva o que eles fizeram, o povo vai conhecer o que é a verdade, o que é falsidade. Eu acho que a mídia, uma grande parte da responsabilidade da mídia é isso. Mostrar o que é, o fato, o que na realidade aconteceu. Allah subhanahu wa ta'ala, na verdade, ele é muito poderoso e também ele, nosso Criador, colocou a palavra certa, um remédio para o futuro, para nossos filhos. No Sagrado Alcorão diz que وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aquelas pessoas, todos nós agora, quem tem filhos, ele está preocupado ao futuro digno de seu filho. Allah dá remédio, dá receita. Nosso Senhor, nosso Criador, ele falando, a minha receita é o seguinte. Primeira palavra, se fica na sua sociedade devotos, da devoção, ou piedosos, significa pessoas, vamos dizer assim, educadas, e falam a palavra concreta, a palavra certa. Firme. Sólido. A palavra certa, sadid, ou pode ser também firme, sólido, mas também dá significado. É bom, Sheikh, contar essa história. Astaghfirullah, esqueci o versículo. Que depois Deus fala: وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا بَلْ قُولُوا انظُرْنَا لا تقولوا رائنا. Isso também é uma parte, né? Exatamente, sim. Às vezes a pessoa fala... Exatamente. Aproveitam um significado da outra língua semelhante de uma... Aproveitam, vamos dizer, publicar mais ao ser uma ofensa. Contra. É usar o momento com os interesses, né, Sheikh? Pegar... Às vezes a gente está atrás de... Tipo de desvalorização, às vezes. Sim. Ser humano está trabalhando para ganhar as coisas, seja material ou espiritual. Mais importante, as pessoas que dizemos que talvez fica um pouco praticante. Se ele também está atrás das coisas materiais, temos uma palavra, um dito que está رُبَّ كَلِمَةٍ سَلِمَتْ نِعْمَةً. Às vezes uma palavra que o ser humano deixa e ele fecha o caminho que poderia chegar bênção de Deus para ele. Agora, eu assisti um curso de reabilitação dos empregados, dos vendedores de uma empresa. Eu assisti um curso. Aquele professor... Como falar, como expressar. A primeira coisa que ele insistiu é como você vai receber teu cliente, de que palavra, de que expressão, qual termos que usa. Se ele às vezes fica um pouco bravo ou não gostou daquela mercadoria, como você vai despedir ele? Exatamente. Deixa o contato. Para conquistar o coração dele. Exatamente. Por isso, uma palavra dura, às vezes, de um vendedor, uma palavra inadequada, deixa ele já... Não, o cliente não volta mais para a loja. Mesmo que fosse barato. Mesmo que é barato, mesmo que é mais barato, ele não volta mais para lá. Uma pessoa que está atrás de procurando um emprego, um trabalho. Sim. Começa a falar um dono da empresa que tem uma entrevista. E aquela pessoa que vai ser entrevistada, ele vai falar qualquer palavra? É lógico que não. Ele utiliza palavras delicadas, ele vai vestido, ele vai bonito. Porque ele sabe se fala ele pega umas dicas, né? Ele pega umas dicas. Porque ele sabe que toma um remédio calmante, não porque ele sabe que se ele fala qualquer palavra, ele vai fechar a porta para ele mesmo. É lógico. Esse é um exemplo que o ser humano também, entre nós e Criador. Se nós estamos atrás de um benefício, seja nesse mundo material, ou seja na outra vida, por que vamos falar qualquer palavra? Por que vamos deixar qualquer palavra para fora? Para a gente fechar uns
dizemos que misericórdia de Deus que poderia chegar mais para nós, a gente mesmo corta o Eu caminho. tenho mesmo na minha memória tem uma coisa muito interessante. O Sheikh falou, talvez ferimento de espada pode ser curado. Você corta, daqui a um mês não aparece mais. Faz pontos depois. Agora Tudo não bem. aparece mais, agora dá cola. Mas quando você escuta uma palavra, 30 anos atrás, eu me lembro, uma pessoa falou uma coisa sobre meu amigo. Há muitos anos, não sei, 10 anos. Wallahi, juro por toda vez que eu penso nele, falo com ele, olho, lembro dessa fala. Parece ele quebrou, acabou com a pessoa dessa. Mesmo que eu ainda não sei, Às vezes- mesmo que Nasser, ainda não sei é verdade ou não. Ele já é uma pessoa destruída. Eu tento Ele precisa- o máximo possível para tratar ele com muito respeito, mas ele precisa- querendo ou não, parece, olha, O ser humano pode mudar também, viu, Sheik? Às vezes ele erra, ele fala uma palavra, aquilo fica marcada sobre a personalidade dele. Não que ele não tenha a chance de mudar isso. Claro. Só que ele vai acabar, ele precisa de muito tempo para reconstruir a sua personalidade entre a sociedade. Ele precisa de mais tempo, precisa de sim. mais É esforço. por isso, né? no É islamismo melhor nós ele temos- ter ficado calado, né? Desculpa, Sheik, é Fala. melhor ele ter ficado calado naquele exato momento de fúria, de ira. Não, por causa disso que Imam Al-Jawad, alayhi salam, que a gente está vivendo os momentos do martírio dele, ele tem uma belíssima mensagem que fala o seguinte: "Lau sakat al-jahil Lá, ma ikhtalafa an-nas", tá certo? Se o ignorante, fica ou seja, calado. se o ignorante se mantesse em silêncio, as pessoas não teriam tantos Divergências. conflitos, Desacordo. né? Tantos desacordos, né? Ou seja, o silêncio em alguns momentos, desentendimentos. O silêncio em alguns momentos é a cura. E às vezes, Sabe que porque as palavras inadequadas, como desculpa, como algo para aumentar o fogo, para aumentar o assim, exatamente. Essa história é de como jogar gasolina em cima como do fogo. combustível assim que os jogados. Esta é a Exatamente. história de samaritano, Sheikh. Isso, isso. E ووعدنا موسى 30 ليلة. Essas noites também é bom falar sobre a oração da né? Hajj. Sim. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. Faltou 10 dias para voltar de Moisés, uma pessoa chamada Samiri, ou não se podemos traduzir de samaritano não. Hada ilahukum wa ilahu Musa. Começou a criar um bezerro, fez um bezerro. Olha, é muito interessante, na Bíblia fala quem fez bezerro era Arão. Estátua de bezerro. Era o Arão, mas a gente nega isso, Sim. já desacorda, isso totalmente errado. Arão era um homem, como fala, a missão de Moisés era compartilhada para ele também. Arão era tão digno para nós, é tão nobre. Era profeta. Ele é mensageiro de Deus, Profeta, mas ele e criou, Samiri, que criou esse conflito. Construiu. Fez uma estátua de bezerro, falou Hada ilahu wa ilahu Musa. Esse Deus de Moisés é Deus de você. Agora só desculpa, Olha, é uma Sheik, palavra simples. por favor. Efeito dessa palavra também, às vezes, entre duas pessoas, as duas pessoas estão conversando e um deles começa a ofender o amigo dele. Efeito talvez fica entre mais limitado, Se 2, 3 Às vezes uma pessoa tem responsabilidade. Quando ele está falando, a palavra dele, e muitas pessoas estão Vai ser espalhado. observando, numa entrevista. vai ser para na muitos mídia. lugares. E esse também, o castigo também vai Aumenta? ser. Isso aqui tem a palavra, o profeta Muhammad, a paz de Deus seja com ele, está falando. يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح. Ou Allah seja, a subhanahu wa língua ta'ala vai castigará, castigar. Deus castigará a língua. The pure form. فيقول يا رب عذبتني بعذاب لم يعذب لم يتعذب به شيئا من الجوارح. Ou seja, فيقال له ele pergunta que, ó Deus, ele questiona, ó Deus, por que você me castigou? A língua, né? Por que você me castigou de tal maneira que nenhum outro órgão foi castigado? فيقال له Então Deus responderá.
خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها. De você partiu uma palavra que ultrapassou o planeta, do leste ao oeste. فسفك بها الدم الحرام. E essa palavra foi a motivação para que um sangue seja violado. Isso. O sangue chega derramado. Uma pessoa começa a falar uma palavra, o outro lugar vai ser derramada, a sangue Sim, é consequência. Um inocente. Mais quase 40 mil pessoas. tribal, Com problema certeza. político, Com problema étnico, problema religioso, através da palavra. Agora, Isso. agora, até que, na verdade, no dia do juízo final, uma narração do nosso profeta Muhammad diz, no dia do juízo final, algumas pessoas serão chamadas para ser julgadas. E os anjos entregam a eles uma garrafinha de sangue. Pequena. Pequena. Diz que essa é a parte do sangue de fulano É a sua parcela. injustiçado, Sim. que foi morto pela causa de Pela essa- sua causa. Você é cúmplice desse Esse tamanho. cúmplice Você desse é tamanho. cúmplice. Mas como Deus, eu nunca carreguei armas. Nunca matei ninguém. Nunca carreguei faquinha. Sim. Mídia. Sim. Mídia, faquinha. Nunca, como Uma eu nunca lâmina. usei nem espada, nem arma, nada. Mas como eu... لقد تكلمت بكلمة Você disse uma palavra, السلطان فقد ela chegou ao governante e o ao governante injusto. ao governante injusto. Claro, E Na verdade, aí, tinha muita coisa. Chegou, sua palavra tampou. Tudo bem, já era. Vamos matar ele. exatamente. É complicado. Agora, antes de encerrar, eu queria falar sobre a importância do. A gente já falou sobre a importância do silêncio. Todo mundo concorda que em alguns momentos a pessoa ficar em silêncio evita, é melhor. O silêncio sábio. O silêncio sábio. E a fala sábia. E qual que é a fala sábia em nossa era? A gente pode falar um exemplo sobre... A gente pode dar o exemplo do que acontece, por exemplo, hoje na Palestina e na terra onde milhões de pessoas estão sendo massacrados. Falar Ou expulsados. ou expulsados, falar e divulgar isso tem que ser evitado para tentar evitar um problema para ele, ou a gente precisa falar, a gente tem que se manifestar, isso Não. como é Sabe, que... a questão, ontem eu estava assistindo um documentário, um absurdo, sabe? Que parece eles estão em busca de uma limpeza étnica, sabe? Dessa forma, genocídio, sabe? Matar 10 mil crianças. Agora Não tem como 40 seria mil. justificativa. Isso, 10 mil crianças. Se fosse assassinado uma criança, a gente tinha que falar, oh, meu Deus, horas e horas. 10 mil, parece que foi normalizado para nós. 10 mil crianças. Quantas escolas? 10 mil crianças, seria quantas escolas? Pelo menos 10 escolas. 10 escolas totalmente mínimo, destruídas. Lotadas, cada escola Olha, mil crianças. 10 escolas É uma geração lotadas aqui em São Mas Paulo, agora eles totalmente... chegaram a 40 mil, Shaykhuna. Não, crianças só. Crianças, 40 mil. Não sei. Desculpa, crianças. Não, 10 todas mil, as vítimas... Todas as 40 mil. Claro, sim. Mulheres também 14 mil. Sim, meu Deus. Minha mulher. Com a família, Denunciar esses crimes, Na realidade, denunciar esta... Isso, é um direito da palavra fala. Olha bem, a gente quando Esclarece. observamos a atitude de todos os profetas. Às vezes, claro que existem condições, não permite que vamos fazer algo super pesado para controlar esse tipo de criminalidade. Mas o mínimo posicionamento que a gente deve é falar contra o crime, contra o criminoso, contra sem vamos dizer assim, imparcialmente, de modo imparcial. A gente não aceitamos qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão, de matar pessoas honestas. Inocentes. Agora, inocentes, etc. E mais, infelizmente, existe agora os poderes gigantescos no mundo. Na realidade, eles são... Poderosos, Outro assunto também, que eles são os mais fábricas das armas no mundo. Para eles, tem que criar conflitos ou religiosos. Para poder vender. Para poder vender e poder também sustentar suas indústrias. indústria deles. Sim. Essa, infelizmente, se a gente... Olha bem, no ano... Pessoal, tem que observar esse assunto. No ano 90, 91, aconteceu uma guerra. Fabricaram uma guerra A guerra do entre Sérvia e Croácia. Sim, Sim. também. Deixa depois. Sérvia
todos são ortodoxos. Sim. E a Croácia, todos são protestantes. São cristãos da mesma casa, da mesma igreja. Mas eles criaram essa intriga. Até o saudoso João II, nosso Papa, João II, no Vaticano, ele declarou, diz que vocês, os que estão fazendo a guerra, os conflitos, aqueles que criaram esse conflito, deixaram o cristianismo com vergonha aprofundada. Sim. Eles Entre cristãos. Olha, depois pularam entre muçulmanos, depois na Herzegovina. Depois foi para, sim. Na Europa mesma. E depois mudaram para Iraque, não sei de quê. Para Kuwait e Iraque. Com quem? Irã e Iraque. Irã e Iraque antes, na década. Estou falando estou dizendo assim. Também no Iraque e Irã. Mas árabes, entre árabes, Kuwait e Iraque. Sim. Autoridades, desculpa, manipulados. E igual como servos para aqueles poderes, aqueles... A própria então, guerra, guerra civil, eu acho que no Líbano... E também o assunto da criação, pessoal, para mim, não para mim, uma pessoa, não, uma pesquisa profunda. A vítima, primeira vítima de criação do Estado ilegal de Israel é o povo judeu. Sim. O povo judeu. Que vivia na Palestina antes de 48, da criação de Israel. No início do século passado, viviam pacificamente em paz. Sim. Os judeus, cristãos e muçulmanos, árabes, não sei, viviam até agora na mesma Palestina, na mesma Jerusalém. Existem bairros. Vamos dizer, os judeus pacíficos, os judeus lúcidos que viviam, eles recusam esse tipo de violência. Esse tipo de massacre, esse tipo de injustiça que estão, vamos dizer, sofrendo o povo palestino, o dono verdadeiro da terra da Palestina. Então, claro que tudo isso, através, na realidade, das palavras. Claro que qualquer projeto, tanto projeto bondoso ou projeto maldoso, começa de fala, começa de ideias. Depois essa ideia... Seria nossa responsabilidade, Sheikh, nossa responsabilidade seria, em primeiro, esclarecer o que está acontecendo. É uma fala. Você tem amigo, fala o que está acontecendo. Pergunta. Você tem uma rede social, você tem Facebook, Instagram, posta algumas coisas. Isso também faz parte da fala. Esses dias, Sheikh, só para te completar isso, né? Esses dias eu chamei um amigo, né, para fazer um serviço. Um amigo profissional, né, para fazer um serviço de um trabalho na mesquita. E aí ele falou, mas o que é? O que é? Onde é que vai ser o evento? Eu falei, vai ser na mesquita, tal. Ele falou, mas eu não posso participar. Eu falei, mas por quê? Porque os meus princípios são contra os seus. Eu falei, como assim? Que tipo de princípios contra os... Falou que vocês tem esse negócio de guerra, Irã, Iraque, Israel e não sei o que tal, e eu sou contra isso, e a minha religião é cristianismo, eu sou cristão. E eu falei, mas o que tem a ver? Nossa, eu comecei a sentir uma bagunça, a cabeça dele estava uma bagunça, que ele não desequilíbrio, de tanta informação, sabe, essa mídia começa a bombardear a cabeça dele com tanta informação, coitado. Ele, coitado, não sabe distinguir. Eu simplesmente falei, olha, eu não posso... não posso e às vezes você não tem tempo. Exatamente, ele é vítima. Ele é vítima. Exatamente. Eu falei, eu não posso forçar, mas eu recomendo, irmão, que você procure pesquisar, procure entender melhor e se informe melhor, né? Antes de... Tudo bem. Queridos, vamos encerrar mais um programa Islam Sem Censura. Estamos com vocês, vamos continuar, na verdade, essa série de programas. Vamos convidar mais convidados, vamos trazer mais conteúdos islâmicos para vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.